E com espanto perceberão que Babilônia é a igreja por causa de sua abominação e pecados aterrorizantes e fertilizantes para a vida dos crentes e pastores que gabam-se de uma verdade que eles não praticam dia após dia. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente. Quem lê entenda. A questão que vamos analisar é breve, em curtos, imediatos minutos, é a seguinte: existe liberdade religiosa nas igrejas que professam o sábado? Essa é a pergunta que eu faço para você, leste a oeste, norte a sul do mundo, onde quer que esteja. Existe liberdade religiosa de consciência dentro das igrejas que professam o sábado? Fato incontestável. Eu fui membro de uma igreja durante aproximadamente 7 a 8 anos, uma igreja que professa reforma de saúde, uma igreja que professa a guarda do sábado, uma igreja que professa ser a remanescente. É o ponto de vista deles, é isso que eles creem. Mas quando nós analisamos a história, a Bíblia e os próprios espíritos de profecia, contradiz muito. Uma coisa é você pegar os textos das escrituras e adaptar para o teu conceito pessoal, coletivo, religioso. Outra coisa é um claro assim diz o Senhor. Então, eu quando comecei a descobrir a questão do Deus único, o batismo em nome de Jesus, a questão do Espírito Santo não ser uma terceira pessoa, a questão de pastores estarem envolvidos com ocultismo, apostasias, heresias, blasfémias e irreverência acentuada na palavra. Quando eu comecei a expor as minhas ideias, eu recebi vários ataques no púlpito, vindo de púlpitos, direto, não é indireto não, é aquilo que eu preparo um estudo, um sermão dirigido diretamente para você. Então, eu fui atacado várias vezes por pastores, por indivíduos que se dizem ser ministros dentro dessas igrejas. Eles gabam-se de títulos que nem sequer têm influência no caráter e consciência e conduta deles. Isso é muito grave. Eu resisti a esses ataques durante meses, anos, embora às vezes emagrecendo, embora às vezes depressivo, embora às vezes perdendo sono, embora às vezes perdendo apetite, eu resisti a esses ataques. E mais, fui levantado processos no SIC por pastores da igreja que dizem ser movimento de reforma. Estás a entender? Processos no gabinete de investigação criminal. Serviços de investigação criminal. Quem fez esse processo? É um pastor da igreja adventista sétimo dia movimento de reforma. Então, facto. Sem falar de outros factos que acontecem no mundo, em vários pontos, Brasil, Estados Unidos, China, Coreia, Inglaterra, outros países de África. Não existe liberdade religiosa dentro das igrejas que professam sábado. Queres testar se existe liberdade religiosa dentro das igrejas que professam sábado? Traz uma reinterpretação bíblica, histórica, espírito-profética das doutrinas que eles creem, como a terceira pessoa da divindade ou a trindade, o batismo em títulos como Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo como a influência do Pai e do Filho no crente, não como uma terceira pessoa. Traz o envolvimento, a hipocrisia, a má administração financeira dentro da igreja, expõe isso. E vamos ver se realmente existe liberdade religiosa dentro dessas igrejas que professam o sábado. Contradiz o envolvimento das igrejas com o sistema militar e policial. Contradiz o envolvimento da igreja com os partidos políticos. Contradiz o envolvimento das igrejas ou desses ministros com o sistema político. E vamos ver se existe liberdade religiosa ou não. Testa a tua igreja, você que defende tanto a igreja. Testa isso. Então quero dizer o quê?
não existe liberdade religiosa dentro dessas igrejas que professam sábado, por mais que finjam, não existe. A liberdade religiosa só é liberdade religiosa para eles quando não fere as doutrinas errôneas que eles creem. Isso é que eles chamam de liberdade religiosa. Eles não entendem que a liberdade religiosa é você deixar o membro pensar, estabelecer a sua liberdade de culto e religião e consciência dentro da própria igreja. Eles não entendem isso. Legalmente falando, na Constituição da República Angolana, a igreja é um Estado laico. A igreja é parceira do Estado. Logo, é crime você expulsar um membro da igreja por ter uma liberdade de opinião, por ter uma liberdade de consciência, ou por ter uma opinião diferente da comum da igreja. É crime. Mas quem mais expulsa os membros, quem mais combate membros, são as igrejas que professam sábado, dentro e fora do país. Eles sabem que legalmente é crime expulsar alguém por exercer sua liberdade de consciência dentro da igreja, mas eles expulsam as pessoas, diabolizam a pessoa, ofendem, combatem. Então, hoje, é mais fácil matar em nome da igreja, é mais fácil perseguir, diabolizar em nome da igreja, do que realmente visitar um orfanato, do que realmente sustentar um órfão, uma viúva, do que realmente curar um doente. É mais fácil fazer isso na igreja. É a obra-prima deles. Defender com unhas e dentes o pé da letra, a letra das escrituras mal interpretada. É a obra primordial deles. Mas quando se trata de visitar os órfãos, as viúvas, os doentes, os prisioneiros, e se abster da corrupção do mundo, eles não têm nada disso, não entendem nada disso, nem no raciocínio, nem na teoria, nem na prática. Isso nem está na cabeça deles. Pois se você ler as escrituras em Mateus 15, versículo 8 até 9, diz que este povo, ou melhor, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E depois diz mais, esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando é que uma igreja, o coração dela está longe de Deus ou de Cristo? É quando ela não tem o Espírito de Cristo. É quando ela não visita os órfãos, as viúvas, os hospitais, os prisioneiros. É quando ela não cura os doentes. É quando ela não tira da sua receita de ofertas e dízimo uma pequena porção para o sustento daqueles que praticamente o sistema político lhes colocou de parte. Praticamente vivem no mundo como se fossem abandonados por tudo e por Deus. Então, quando uma igreja não é reserva moral para uma determinada sociedade, quando uma igreja não beneficia os órfãos, as viúvas, os doentes, de vários pontos, várias etnias e várias classes, essa igreja é a obra-prima de Satanás. É ninho, é gaiola, é sinagoga de Satanás. Então, é nesse contexto, não existe liberdade religiosa dentro das igrejas que professam sábado, quer seja de direita, adventista do sétimo dia, quer seja de esquerda, movimento de reforma, ou sociedade missionária internacional. Não existe liberdade religiosa dentro desses corpos religiosos. A liberdade religiosa dentro dessas igrejas é um mito. É um mito verdadeiro. É uma verdadeira farsa que eles promulgam, estimulam. Então, como é que você exerce liberdade religiosa, mas você combate alguém que tem ponto de vista diferente quanto à doutrina das Escrituras? Se Jesus orientou que aqueles que pregam em nome de Jesus, desde que não estejam a falar mal de Jesus, deixar-o fazer a sua obra. Então, é esse grande problema. Dentro dos ministérios e pequenos grupos, a maioria dos ministérios, também não existe liberdade religiosa. Vamos começar. Imagine alguém, você visita um ministério, diz ser, antitrinitariano.
e estão a trazer num estudo o trio celeste. Agora eu pergunto a vocês que pesquisam a Bíblia e as Escrituras, existe um trio no céu? Existe um trio no céu? Os anjos fazem parte da divindade? Os anjos são pessoas? O pior não é nem ensinar isso. O pior é você diabolizar a imagem de alguém. Está a combater essa doutrina errônea que você está a ensinar dentro do ministério de pessoas que não conseguem raciocinar as escrituras, não têm domínio das escrituras. O pior é você diabolizar a imagem dessa pessoa. Mas você gaba-se de uma verdade e você pensa que pelo fato de você ter um conceito doutrinário longe da igreja, você já é suficientemente bom perto nas escrituras. Então, é isso que nós vivemos hoje. A maior parte dos ministérios independentes e independentes das igrejas, não existe liberdade de culto, de consciência, nem religião. Por quê? Porque quando você estabelece uma lista de doutrinas e você não permite que as doutrinas sejam contrariadas, sejam testadas com evidências e pesadas na balança das escrituras, você não está a exercer liberdade de consciência nem de liberdade de religião. Você está a exercer fanatismo e intolerância religiosa. É isso que acontece dentro das igrejas e muitos ministérios independentes. Fanatismo, intolerância religiosa e fundamentalismo cristão. É isso que acontece dentro das igrejas e dentro de muitos ministérios independentes. Então, é isso que acontece. Por isso é que existe um ministério coerente. Eu sou membro, eu sou adepto, eu sou simpatizante, eu sou irmão, eu sou afiliado do movimento histórico, adventistashistóricos.com ou adventistas históricos. Nós não defendemos a abertura de templos. Nós não defendemos divórcio e novo casamento. Nós não defendemos um trio celeste. Nós não aceitamos ser militares, não aceitamos ser membros de um partido político, não aceitamos ser polícias, não aceitamos comercializar a medicina natural, nem vender a cura, abrindo um sanatório, uma clínica, cobrando dinheiro para essas pessoas pagarem para serem curadas. Nós defendemos o ensino da medicina natural, de pessoa em pessoa, para que haja cura das famílias. Essa é a orientação divina. Então, acredite, certifique, teste o teu ministério, teste a tua igreja. Não existe liberdade de consciência, não existe liberdade religiosa dentro da maior parte dos ministérios e dentro das igrejas. Saudação global e atual a todos com toda a verdade presente, e com espanto perceberão que Babilônia é a igreja por causa de suas abominações e pecados. Quem lhe entende?